Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje live sobre como estudar concurso para... Eita! Como estudar inglês para concurso. Começou bem. Avisa aqui, ó. Pessoal, a gente vai entrar ao vivo no YouTube agora. Também, tá bom? No YouTube provavelmente a gente vai ter uma qualidade pouquinho melhor. Tá bom? Então, quem quiser, ó, entra no YouTube, no nosso canal do Bitolei, tá bom? E nós vamos fazer uma live aqui, ó, com a Rúbia, do Além do Verbo To Be. Ela tá aqui, ó. A gente vai se já autorizar. A participação do celular dela, aí, ó, pra ela poder transmitir no Instagram dela também. Certo, ó. E a gente vai entrar no YouTube agora. Olá, tudo bom? Quer baixar o volume aqui? Pera. Pode ir. Vamos arrumar aqui, ó. Dentro lá do YouTube vai ficar mais fácil de vocês assistirem, tá? Eu vou começar agora lá no YouTube, ó. Transmitir ao vivo. Tem que falar Fala Bitolados lá também. Ó. Vocês estão vendo os bastidores aqui. Fala, bitolados! Olá! Tudo bem com vocês, gente? Estamos aqui para falar hoje sobre como estudar inglês para concursos. E temos uma convidada especial aqui, ó, a Rúbia. Deixa eu abaixar aqui. A Rúbia, que é do Além do Verbo To Be, né, um perfil do Instagram. Sigam lá, procurem Além do Verbo To Be. Que é um Instagram voltado para prova, concurso, né, Rúbia? Conta um pouquinho aí do Além do Verbo To Be. O Além do Verbo To Be, estranho, não sei para onde eu olho, tá? Então eu vou olhar para o meu, vai ficar mais fácil para mim, que tem muitas telas. O Além do Verbo To Be surgiu aqui no meio dessa pandemia. Eu sou professora de inglês há um bom tempo já. E não era meu sonho ser professora de inglês, não era o que eu imaginava, mas eu fui parar e eu resolvi que eu ia fazer de um modo eficaz. Então, o Além do Verbo To Be surgiu porque quando a gente pergunta o que você aprendeu de inglês na escola? A maioria das pessoas, infelizmente, fala assim, malemar o verbo to be. E os dias da semana. Cores, né? Mas assim, o verbo to be virou uma coisa assim que todo mundo sabe o que é o verbo to be. Grande maioria da população sabe. E a gente sabe que aqui no Brasil a gente até tem boas recordações de professor de português. Mas Sim. Boas recordações de professor de inglês nem todo mundo tem, é difícil. E aí entra por vários fatores de formação, de currículo da universidade, que não vem ao caso. E aí surgiu, dou aula para o ensino médio, dou aula em escola pública em particular. Tá fazendo eco, não dando. Não pode ir. Eu dou aula em escola pública em particular, então eu sou concursada também. Vai concurso. Sou concursada, que é uma grande estabilidade, é muito bom. Mas aí eu vivi duas realidades diferentes e quando eu me deparei na sala de aula não era o que eu queria. E nesse meio tempo eu fui dar aula numa escola técnica. E nessa escola técnica eu fui dar aula de inglês instrumental. E aí eu vi porque assim, aluno da escola regular não vai sair falando inglês, gente, mera ilusão. O que eu poderia fazer para eles dentro do currículo é focar em prova, em vestibular, que era ali o pessoal que eu tinha comigo. Então eu comecei a dar aula em escola técnica. E aí dava aula de inglês instrumental e vi que as técnicas de leitura poderiam levar os alunos a ter bons resultados nos vestibulares, que no caso é com quem eu trabalho. Sim. E aí, observando depois, o inglês de concurso público, a grande maioria, então, PCDF, a gente viu o edital já, Banco do Brasil, que vai ter para nível médico, inglês, são duas linhas. O que está nessas duas linhas do edital? É bem simples, é a leitura e interpretação de texto. E aí, quando eu me efetivei, né? Porque antigamente eu era que nem o pai do Cris. Eu tinha três empregos. Não era mais que o pai do Cris. Não, o pai do Cris tem dois empregos. Não, eu era mais que o pai do Cris. Eu tinha 3 empregos. Hoje eu tenho 2 empregos, porque infelizmente, apesar de ser professora concursada, vocês sabem que a realidade de salário para o professor não é tão bom, então o professor acumula cargos, né? Professores vão se identificar, porque tem muito professor que tem 3, 4. 3, 4 escolas. E assim, eu dou muita sorte que hoje eu tô no céu. Tenho 3 tardes livres e todas as noites livres. Mas isso foi... Eu já trabalhei manhã, tarde e noite, mesmo em cargos efetivados. Mas enfim. E aí, eu resolvi seguir com isso. Quando eu passei na ETEC, que eu me efetivei, que eu abandonei por causa da maternidade,
né? Então eu vou falar isso sempre com o meu filho. Bom que fica Registrado aqui, porque eu exonerei na ETEC, eu também era, embora seja um concurso diferente, você é entrevistado numa banca. Sim. Que pra mim é pior, é mais fácil fazer prova de xizinho do que se apresentar para alguém. E aí eu aprendi na ETEC, peguei aqueles alunos que tinham muita vontade de mudar de vida. Eu sou da Zona Leste, extremo leste, né? Se a gente pode pegar ali, Ferraz de Vasconcelos de São Paulo. E eu dou aula em Cidade Tiradentes. É a maior Coab da América Latina. E aí eu pegava esses alunos sedentos de informação, só que chegavam, tanto que a minha pós-graduação foi nisso. Por que os alunos chegam com um déficit tão grande? E aí eu desenvolvi uma metodologia minha de trabalho. E assim, esses alunos, até tem algumas lives no meu canal que eu já fiz com alguns alunos meus, eles foram bem em inglês. As aulas ajudaram, as técnicas de leitura ajudam nas outras partes de humana, de concursos, de prova. Gente, é tudo muito parecido, a parte de português, é tudo muito parecido. E aí deu certo. E aí, junto com a pandemia, em uma conversa com o Gustavo e com a Natasha, surgiu essa ideia de fazer o Além do Verbo To Be. O Além do Verbo To Be, ele é focado com a leitura e interpretação de texto. Provas, né? Provas. Que é o que você a precisa. prova, né? Então, assim, gente, qual é o seu foco? Não desista de uma prova. Eu falo para os meus alunos, vestibular, Enem, não acha que é pouco. Eu estava fazendo as contas, se eu não me engano, da ANAC, o último da ANAC, 16,6% da prova foi em inglês. E essa uma questão, duas questões que você fala, vou deixar, 6 questões que eu vou deixar em branco, nem tem opção, né? Vou chutar, nesse caso da PCDF, ainda você tem a opção de pular. O que não é uma boa, porque tem muita gente, todo mundo tem um conhecimento de inglês. E eu acho que assim, a gente às vezes tem muito medo porque a gente não sabe falar. Mas às vezes na prova é diferente, você não precisa saber falar para você fazer a prova, né? E você não pode ter a ilusão, mesmo que você fez cursinho, que às vezes você tenha uma facilidade para ver Friends ali, né? Assistir Friends e entender o que eles estão falando, na prova é totalmente diferente. Eles vão pedir um vocabulário provavelmente diferente. O bom da prova, gente, é o que eu digo. Eu fiz um e-book no meio dessa pandemia louca que chama Como Dominar uma Língua Mais Rápido. Quem quiser é só entrar lá no Instagram, tem o link na bio, você baixa gratuitamente, se salva no seu computador. A gente vai deixar aqui também para vocês, tá? E assim, tem dicas simples que às vezes vocês já até pensaram, mas quando você for organizar a sua rotina de estudo, primeiramente, você vai aprender ou você vai desenvolver o seu inglês para quê? Se você vai viajar, você vai precisar focar na comunicação. Sim. No caso da gente aqui que está falando de concursos públicos, alguns de vocês de repente vão fazer o Enem, aí já está com data, cerca de 180 dias a primeira prova do Enem já vai acontecer. Dá para fazer, dá para acertar, aplicando técnica de leitura e construindo o seu vocabulário. Quanto maior o seu vocabulário, mais rápido a sua interpretação de texto, porque as provas são interpretações de texto. Se você lê no edital, a Natasha tem ali, lê o edital da PCDF. Muita gente pergunta assim, nossa, como que eu estudo inglês para o concurso? Dá tempo de eu começar a estudar agora? Eu nunca estudei inglês, Ruby. O que você acha? A da PCDF já está com data? Está com data. Com outubro, então, 18 de outubro, que é o dia do aniversário do Murilo. É outubro a prova marcada, mas nós falamos sobre isso aqui, gente. Eu acho surreal acontecer a prova. Eles marcam a prova porque eles precisam colocar uma data. Você não pode abrir um concurso sem medir. É impossível. Mas eles já têm a previsão, eu acho na minha cabeça que a gente vai lançar essa data. Eu acho, sinceramente, que o concurso só ano que vem. Em grandes centros. Eu acho. Mesmo o Enem já tem... O Enem teve data, tá? 17 de janeiro, a primeira prova. Então, eu acho que as provas de concurso vão seguir essa mesma lógica. Não tem sentido fazer diferente. Lê fazendo por favor, Natasha, o edital da PCDF. É bem pouco, mas é aquela coisa que dá medo, porque é uma coisa que inglês, né? Parece que é um monstro, não é? Compreensão de textos escritos em língua inglesa e itens gramaticais relevantes para o entendimento do sentido dos textos. Peraí, eu só quero falar, a Marcela Souza aqui, ó. É um exemplo do que a gente está falando. Ela comentou aqui no YouTube, ó. Eu ia desistir. Mudei o pensamento por causa do Bitolei e além do verbo to be. Porque dá tempo sim de aprender, cara. O canal ele é novo, mas assim, eu já tenho chão como professor. Então assim, as informações estão lá para ajudar mesmo. Ex-alunos meus que eu convidei para vir, eles falaram, nossa, professora, adorei a ideia. Porque assim, não adianta você focar agora assim, vou aprender tudo do inglês. Não é isso que a prova vai querer de você. Ele tá claro no edital, são 2 linhas
E aí eu ainda fui ver o edital do Banco do Brasil do escriturário de 2018, porque tá para sair agora em março. Ia sair em março, né? Sim, o edital não saiu. Provavelmente pós-pandemia vai sair. Vai sair. Também é isso. Dá 4 linhas, mas só porque tava melhor a formatação. O diário oficial, né? A única coisa de diferença no do Banco do Brasil que tem é que eles falam vocabulário específico da área. Sim, mas isso específico também é só você treinar as palavras. Exato. Enfim, técnica de leitura, aumentar vocabulário. Então, com o livro que eu tenho aí disponibilizado, vocês vão ver dicas para aumentar o seu vocabulário de uma maneira fluida. De uma maneira leve, porque se você sentar estressado, nossa, em inglês, ainda mais que fazer todas as outras disciplinas juntas. Exatamente. Então, assim, tem que ter esse equilíbrio. Aproveita a rede social, segue, tem vários professores maravilhosos, vários canais bons. Para o quê? Quando você estiver passando, por que eu digo isso? Eu fiz um intercâmbio em Chicago em 2009. Chegou lá, aqui era Orkut na época ainda, Orkut, né? Nossa. E aí, quando eu cheguei lá, eu queria fazer amizade, eu era au pair, babá. Queria fazer amizade, então eu meio que deixei o Orkut de lado e fiquei no Facebook, que aqui também já tinha. Mas lá já era forte. Só que lá era muito forte e o Orkut já nem existia mais. E aí foi o ano que o Tiririca foi candidato, acho que a deputado, alguma coisa. Olha os eventos marcantes na cabeça. E a minha mãe conversando comigo um dia e ela falava assim, nossa, o Tiririca. Eu falei, não. Mentira. Não, né? Ela falou, e ela me deu um sermão. Nossa, ela lavou, você tá aí, mas você tem que saber o que acontece aqui. E aí eu vi que eu morava numa bolha. Numa bolha, eu falei, gente, eu tenho que sair disso. Então eu comecei a seguir nas redes sociais tudo que me interessava sobre o Brasil. Faça isso com inglês. Você pode seguir o seu cantor, o seu ator favorito. Você pode seguir revistas. Por quê? Para entrar em inglês todo dia, pouquinho. Em texto. Aí você vê um story, você recebe um artigo. Para você poder aumentar esse vocabulário. E quanto maior o seu vocabulário, maior a sua interpretação textual. Sim. E para fazer o inglês... fazer parte do seu dia ali, né? Não como se fosse uma coisa muito diferente. Exatamente. Todo aprendizado que a gente fala aqui, né, sobre concursos em geral, não é nada perdido, não é só para a prova também. Quando você passar no concurso, sempre o conhecimento que você usa ali, você vai utilizar. E o inglês ainda, cara, você vai usar na sua vida inteira. Todo mundo vai viajar depois de conversar. Você só sabe a importância de uma leitura rápida em inglês quando você tem que estacionar o carro fora do país. E a placa tá lá, porque de tal dia da semana você pode estacionar desse lado, no outro dia lá é multa, vão guinchar o seu carro e já era. Mas além das técnicas, só para terminar, e aumentar o repertório, porque uma boa leitura acontece com cerca de 3.000, 4.000 palavras, você vai ler sem problemas, tá? É muita palavra. É bastante palavra, mas eu fiz até hoje um combinado com os meus alunos que a partir do dia 19 eu ainda ia dar uma semana de férias para eles praticamente. Se eles aprendessem 10 palavras novas por dia, dariam 1.800 palavras. Até o dia do Enem, até dia... 6 meses. Eu fiz até morrendo 2 dias antes, porque tem que dar uma descansada antes. Não adianta, né, ficar estudando até sábado, meia-noite e não dormir. E aí você aprende as palavras, treina as palavras e faz simulado. O acervo tá aí, liberado na internet, vai, faz exercício. Inclusive exercício de faculdade. De Enem, de vestibular. A única diferença um pouco é que o vestibular e o Enem, pelo menos as provas do ano passado, elas vieram com enunciado e alternativa em português. O concurso público, eu analisei a prova da ANAC, BNDES, Banco do Brasil. O da BIM que eu fiz também era inteiro em inglês. Inteiro em inglês. Só que é a mesma coisa. Então você tem, qual é o propósito principal do texto? Você vai e treina essa palavra, porque os enunciados vão ser os mesmos, só que em inglês. Uma coisa que você falou que é legal, você falou que na prova da ANAC era 16%. 16%. Cara, 16% é muita coisa. Normalmente, nos planejamentos que a gente faz aqui, português sempre é a disciplina com maior relevância, né? Normalmente chega entre 25% e até 30%. E as outras matérias específicas, que normalmente o bloco tem um peso maior, mas são mais matérias, aqui tem mais normalmente 16%. Então é algo que não vale a pena você abrir mão. Inclusive para o concurso da PCDF, tenho certeza que quem vai fazer PCDF aqui não está nem tão preocupado com o inglês assim, está mais preocupado com contabilidade e estatística. Cara, a curva de aprendizado para essas disciplinas é muito maior do que inglês. Mas assim, de repente uma questão de inglês que você conseguir resolver e não deixar em branco pode ser a diferença para você
Exato, então vale a pena. E é o que a Rubia falou, o edital ele não é um monstro, né? São 2 linhas. E assim, se a gente pegar, né? Eu tenho muito aluno que quer medicina, tá? Vamos pegar aí o curso mais concorrido, né? Medicina. Cada questão a mais de inglês, então uma aluna minha, ela quer medicina, ela falou, ela fala muito bem inglês, ela é fluente, tudo. Eu vou muito tranquila para a prova. Porque eu sei que talvez não gabarite, porque pode errar, sim, enfim. Interpretação mas, também. Exatamente. Mas, assim, são pontos... Cada ponto faz muita diferença para a prova concorrida. E concurso público é como se todas as provas fossem medicina. Sim. É tudo muito concorrido. Então, se você focar em aumentar o seu repertório, dá tempo. E se a prova não acontecer em outubro, então, você tem mais tempo. Então, curte. Tenta aprender de uma maneira leve. E palavras novas, o interessante é que você repita de 15 a 20 vezes. De acordo com alguns estudos da neurociência. Só que não é ficar repetindo uma atrás da outra. Né? Aprende a palavra fala 20 vezes. E também não precisa dar um de louco, assim. Você pode repetir silenciosamente na sua mente. Então, sai, olha e fala, nossa, pensa, né? Um car. Cria uma frase. Né? Cria uma frase, você já tem, nossa, my car is outside, meu carro tá fora. Começa a falar. Lógico que car é uma palavra muito simples, gente. Mas conjugações, conjunções. Tempos verbais conjugados, porque sem verbo e conjunções você não vai ter artigo, né? Os textos são o quê? Eles são artigos, nos vestibulares cai poema, poesia. Sim. E uma coisa legal é que você não vai precisar escrever em inglês nessa prova. Então você precisa, talvez, nesse momento, se desapegar tanto de detalhes, sabe? De coisa que você... É como que escreve a palavra happen. Você não precisa se preocupar com isso, você precisa entender o significado daquele... Porque vai ser a interpretação do texto na prática. Por isso que exatamente quando você por que você vai aprender inglês? Eu vou aprender inglês porque eu quero acertar algumas questões na PCDF. Eu quero fazer o diferencial. Gente, porque só 5% da população brasileira fala inglês. Sim. Desses 5%, só 1% é fluente. Então, por mais que tenha alguns desses lá, você pode estar muito na frente dos outros que só viram o verbo to be na escola e resolveram não tentar, porque achou que seria difícil. Eu vou contar assim, ó, eu fiz uma prova que tinha inglês, que eu me lembro, que é a prova da ABIN. E eu não estava acostumado naquele momento a estudar. Eu tinha feito o cursinho de inglês e foi naquele momento assim que eu percebi que eu ia ter que passar por uma prova escrita. E sabe o que eu fiz? Eu comecei a pegar, naquela época, na biblioteca lá da faculdade, que tinha alguns livros em inglês, que era de tema de coisa que eu precisava estudar de direito. Eu peguei esse conteúdo e comecei a dar uma lidinha no livro mesmo. Só que eu não consegui fluir muito bem, porque às vezes tinham palavras ali que eu ficava com dúvida, e eu tinha que ficar andando com mais um dicionário do lado. Naquela época era assim, aí complica. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pesquisar sempre notícias internacionais de sites, tipo New York Times. BBC. E aí eu comecei a seguir essa lógica e no computador fica muito fácil para você estar com dúvida de uma palavra, você dá 2 cliques nela, você já consegue copiar e ver o significado. Então é muito mais rápido, certo? E também uma outra coisa que eu vejo, que eu quando estou lendo livro em inglês hoje, porque eu peguei facilidade exatamente dessa época que eu comecei a estudar. É muito automático, cara. Pega no Kindle. O Kindle vai ajudar demais, né? No tablet, no celular, porque ele já tem essa ferramenta automática. Você está com dúvida da palavra, segura aqui na tablet, na tela. Na hora que aparece, ele já aparece traduzir. Você vê na hora, então fica muito prático. Eu já sou mais old school, gente. Peraí, eu gosto de imprimir. Tudo bem que se você for ler um livro, muita gente lê. Mas se você for fazer o simulado, se você for que nem eu, que precisa... Eu preciso pegar, eu preciso tatear, né? Então você... Sinestésica. Eu sou sinestésica, que nem a live que eu fiz, o teste. Então você pega a prova... Tem lá no canal do YouTube, gente, meus vídeos ainda não estão muito bons, eu comecei agora, mas eu juro que o conteúdo tá bom. É que eu ainda não pus o meu rosto nos vídeos, mas o conteúdo é bom. Segue as técnicas de leitura e aí você faz. A prova é sua, a prova na hora do concurso é sua, o simulado é seu. Imprimiu, grifa, risca, anota, circula, não para ver o significado. Porque no dispositivo eletrônico vai ser rápido. Mas se você parar para mesmo digitar no Google Tradutor, ele não vai fluir, vai te barrar. Então você faz o quê? Você faz no papel, você risca, grifa, acertou? Legal, volta nas palavras que geraram mais dificuldade e anota. Vai criando um caderninho. O caderninho ele não é muito útil para quem for focar na fluência, porque não é o foco. Mas como a gente está na prova, é leitura e conhecimento vocabular.
Então você anota e cria umas frases com elas para não esquecer. Inventa umas histórias loucas, sabe? Nossa, você aprendeu, eu só vejo o car, né? Porque ainda veio um cara aqui. Não sei o que lá, viu o car, then, aí você vai juntando, você faz aquela mistureba louca, ninguém, é seu caderninho. Não para, ninguém para. Eu gosto ainda do riscar, de tirar a alternativa, de provar onde tá. Tem várias dicas lá de técnica de leitura. E você acha que assim, para quem não tem noção nenhuma de inglês, não sabe nada mesmo, não vale a pena na hora que você está lá no que concurso, se resolvendo a questão, você pesquisar o que significa? Sim, se a pessoa viu que ela não conseguiu entender nada, fala, nossa, porque no simulado, normalmente a pessoa imprime, ela consegue fazer isso, né? Mas na dinâmica que eu vejo a maior parte das pessoas fazendo, que usa site direto. Computador ou aplicativo. Então, mas quando você for fazer as primeiras, pelo menos, para você ver, se você fizer no computador e você vê que está tendo muita dificuldade, aí vale a pena ir. Pesquisar cada palavra para tentar entender o contexto. Começa por questões do Enem. Porque o Enem, ele tem um nível intermediário. E ele vai te dar música, história em quadrinhos, artigos, ele gosta muito da BBC, ele gosta muito do Times. E aí você vai ter uma noção de questões mais fáceis e questões mais difíceis. Boa. E o modo que o Enem corrige a prova, que é a teoria de acertar o item, alguma coisa assim, não lembro agora exatamente, eles põem duas questões, a certa e a certíssima. E a errada, assim, você vai perder, porque assim, é como se fosse uma prova de corrida com obstáculos. Sim. Então, se o corredor consegue correr o de 90 centímetros, significa que ele consegue correr e saltar o de 70 ou de 60. Então, se ele está acertando muitas de 90 e ele erra um de 60, ele vai perder ponto. Ele vai ser prejudicado negativamente. Então, o Enem ele tem uma tendência a colocar alternativas para... São quase certas. Quase certas para você entrar no detalhe. Tipo acesso. Para você fica assim, meu Deus, e agora? Para você ficar bem em dúvida. É aquela ou aquela, você pôs a outra, você dá nus. Então, começa aí um pouco com esse, que aí, de repente, você pode imprimir. Agora, quem está nessa realidade... Tem um caderninho do lado, mesmo fazendo no computador, para você ir criando como se fosse o seu próprio dicionário de palavras assim, mais difíceis. Palavras que eu achei muito difícil. Ainda que eu tenha pesquisado, eu anoto, porque elas estão caindo nas provas. Conjunções, elas costumam ser muito complicadas e aí você precisa treinar. E eu garanto, não tem como ter um texto sem uma conjunção, sem conector de frase, entendeu? Então é importante. E você perde todo sentido. Se você não sabe se aquela frase está ajudando aquele conceito anterior ou se é o contrário, sabe? Exatamente. E não é muito grande a lista, então dá para estudar, dá para pôr isso em prática até a prova. Exato. E isso que você falou que o Enem ele tem alternativas em português. E enunciado também. Enunciado também. Enunciado. Sabe por quê? Eu vejo assim, quem tem um bloqueio muito grande, eu sei que muitas pessoas aqui, a gente recebeu muita mensagem falando que, cara, vou deixar tudo zerado, será que eu tenho chance em inglês? E eu vi muitas pessoas, a gente fez uma enquete aqui no Instagram também, a gente perguntou, você estaria preparado para a prova hoje? Tinha mais de 100 votos, já quando eu vi, 80% falou não. E assim, provavelmente muitas pessoas têm um bloqueio para começar. E talvez seja legal você começar com esse nível intermediário mesmo, não tem que cair já direto para a prova, para você pegar uma confiança, e porque se você pega um negócio muito difícil, você não consegue se concentrar por muito tempo. Tem que ser algo que seja desafiador, mas que não te bloqueie, né? Senão você não vai conseguir ter constância. Tem que ser leve, exatamente. Então, assim, você está começando agora, você quer ter uma noção de como está o seu nível, começa com o do Enem. Depois você pode até pegar da banca, ver como o exercício da BIM, certo e errado. Mas eu acho que da BIM é bem pesado até. Eu acho que é um pouquinho mais. Faz de nível médio. A última que teve a que eu fiz foi de nível médio, né? De 2000, que agora a do Banco do Brasil. Banco do Brasil é legal. A do Banco do Brasil já vai ter uma pegada totalmente em inglês. Mas se vocês pensarem, se vocês conseguir responder essa. E Enem, gente, é muito fácil, são só 5 por ano. Começa daqui para trás, porque vai ficando mais fácil. O nível de inglês ele foi dificultando, era muito mais fácil o inglês no Enem quando começou do que hoje em dia. Nossa, eles já dificultaram muito. Eu fiz em 2005 Enem. Nossa, tinha gente aqui que não tinha nem nascido. Foi 2005. Foi no dia que eu pedi você em namoro, no dia do Enem. E a gente vai fazer Enem junto. Não é Enem, é Enem. A gente começou a namorar no dia do Enem. E
Não, a prova passou por uma reformulação grande e são só 5 questões de 180. E, gente, os alunos não desistem dela, porque são 5 questões possíveis. Sim. E sim, que pode fazer diferença, né? Eu vejo isso Muita, muito na PCDF faz. agora, gente, porque no CESP você não pode errar. Você só pode assinalar se você tem certeza. Não Então, vai assim, ser são pontos prejudicado. que você pode garantir. É muito mais fácil garantir em inglês do que estatística e contabilidade, na minha opinião, para todo mundo aqui praticamente. Assim, de repente você vai falar, essa aqui eu vou deixar em branco porque não tem como, mas às vezes com um pouco de treino, tornando o inglês leve, porque se o inglês vier pesado, vai te traumatizar, você não vai fazer. Eu acho assim, ó, visualize um horizonte. O que vai ser mais leve de estudar, mesmo que você não saiba nada? Eu prefiro estudar Inglês, contabilidade, estatística. estatística. Porque a informática está praticamente tecnologia da informação pelo edital. Eu acho que eles viajaram no perfil de prova, assim. E se você tem esse bloqueio, uma coisa que você pode fazer é olhar para as matérias que você tem conforto e mescla, sabe? Não fica tão afundado no inglês que você pode desanimar. Vai nesse sentimento, assim. Mas eu acho que são questões que podem fazer a diferença na Não, nossa sim, vida. você tem que focar no inglês. É. Mas quando ficar muito pesado para você, tira um pouco o pé, faz outra disciplina que você tem mais conforto e volta para o inglês, entendeu? Um fôlego. Põe o inglês no seu cronograma, entendeu? Não deixe de estudar. Exato. Outra coisa que eu ia falar, eu até esqueci. Eu ia falar alguma coisa do... quem que foi aluno ou aprendeu inglês em escola de idiomas, que o foco é na comunicação, Sim. tem que treinar as técnicas de leitura também, se nunca teve. Por quê? Porque, além de você ter lá, você tem, então, se você se comunica, você tem um bom nível, você tem um certo número de palavras, ótimo, legal. Mas você já treinou isso numa prova? É diferente. Porque aí o que você vai fazer de diferencial com aumentar mais ainda o seu vocabulário e as técnicas de leitura? O diferencial é que você vai resolver a questão em menos tempo e vai te sobrar tempo ao final da prova para dedicar, no meu caso seria estatística, para dedicar para a estatística, por exemplo. Entendeu? Então seria importante, assim, quem está num nível mais básico, de repente é possível acertar algumas. Eu super acho, eu já tive aluno que foi aluno de escola pública a vida inteira, chegou no primeiro ano do ensino médio, não sabia nada, e gabaritou Enem no final, passou na FUVEST com um bom número de acertos em inglês, porque eu sempre acompanho. E os que têm mais facilidades também acertam, óbvio que eles vão acertar, mas eles ganham tempo para resolver as mais difíceis. Então ajuda ambos, ajuda quem sabe e quem não sabe. O Rubi, que eu acho que é bom te deixar claro para eles que você não precisa saber falar para você resolver a prova. São coisas totalmente diferentes. Ajuda. Vai te ajudar a fazer a prova, porque quem você vai ter um conhecimento. Quem tem que se preparar muito bem com uma prova, não vai ter que falar, mas que vai ter um nível muito mais difícil, muito mais hard, é a prova para diplomata. Né? Porque diplomata tem redação, com quantidade de linha, tem tradução de português para inglês, de inglês para português, fora a prova objetiva. É um outro nível, também é uma prova de diplomata, né? Então a pessoa tem que ter um domínio grande da língua. Essas provas de concurso público, elas são muito parecidas em edital com as do vestibular, que provavelmente se você já está formado, ou se você faz faculdade, tem. Quem está na faculdade ou trabalha aí com textos acadêmicos, é ali, é aquela análise, é essa a realidade. A introdução, normalmente, do TCC você tem que fazer agora. O resumo. E às vezes a pessoa lê ali, entende, mas não consegue falar. E não tem problema, na prova você não tem que falar. Usa e abusa disso. Posso ser bem sincero com vocês? Tudo que a gente está falando aqui tem muito a ver com tudo que a gente fala da parte de direito, da parte de português, porque é o que a gente fala mais ou menos assim, videoaula. Videoaula é legal? Tem um conteúdo interessante? Tem, cara, ótimo. Só que a prova que você vai enfrentar é escrita. Né? Então, quem não sabe ler, quem não tem um costume muito bom de ler, vai ter dificuldade na hora da prova. Provavelmente, principalmente de forma discursiva, porque quem não lê, não consegue escrever legal. Eu tenho uma dica importante sobre discursiva. Nos vestibulares é a minha vida, né? Mas é isso mesmo. No concurso público é só o objetivo. Sim, tá? Raros, né? Tirando aí o da prova de diplomata. Eu tô falando pro nível mais básico do inglês, que foca bem parecido com o inglês, com o vestibular. E aí o que você faz? Eu falo isso até para os meus alunos, não importa se o vestibular que eles escolheram não é de segunda fase. Tem vestibular como esse ano o Unicamp, vai ser, e FUVEST já foi em alguns anos, que a segunda fase cai em inglês. E a chance de acerto de uma segunda fase de inglês é zero. De matemática é zero, porque o gabarito é em branco, gente.
Sim. Porque se você vai para uma questão de múltipla escolha, você entrou já com 20% de chance de acerto. Certo e errado, por pior que seja, você tem 50% de chance de acerto. A dissertativa, se você escrever linguiça, já era. Então, o que vem nessas dissertativas de vestibular? É muito bom treinar, porque você vai conseguir se avaliar e ver se você realmente entendeu o que está ali naquele texto. Vai vir um texto, enunciado, perguntas em português, até o último vestibular, e resposta obrigatória em português. É obrigatório. Se o aluno responder em inglês, por melhor que seja o inglês dele, vai ser anulado. E lá ele simplesmente quer saber a interpretação de texto, não vai ser a sua opinião, não vai ser nada. Então vai perguntar. Mas o texto é em inglês. O texto é em inglês, então uma pergunta bem simples. A resposta você responde em português. Você responde em português. Só que um exemplo bem simples, tá? Em que ano nasceu fulano? Então você vai ter que achar a informação e responder com um bom português, claro, isso também conta, coesão com eles. Nasceu em tal ano. É lógico que as perguntas são bem mais difíceis, mas se você conseguir responder uma dissertativa, eu até liberei ontem uma dissertativa, tá lá uma aula grátis com um exercício da FUVEST 2017, se eu não me engano, que a primeira... Nossa, meu terceiro ano fez muito isso, matou a pau, mas faltou um pouco. Então, se alguém responder se faltou um pouco, me manda que eu leio a sua resposta. Me manda lá no Instagram, me manda no e-mail que eu leio a sua resposta. Por quê? O que acontece? Os alunos eram cognatas, as palavras cognatas ajudam muito, gente. A gente tem cognatas. Vai no mercado essa semana e vê quanta palavra em inglês tem. Seu mundo é em inglês e você não percebe por quê. Os Estados Unidos exercem uma grande influência no nosso país. Cada vez mais, né? Vai aparecendo frase nova, palavra nova. Né? Muitas palavras já fazem parte. Você usa verde, tem lá na sua lavanderia e você nem percebeu que é um verbo. Né? Que pode cair aí no texto e você já agregou mais uma palavra. Então façam a dissertativa. Se alguém quiser, vai lá no meu canal. Tem o link na bio. Pega a aula, faz e me manda. Eu leio a sua resposta. São duas questões. A primeira parece fácil, mas vocês vão ver. Tem um diferencial que eu não posso falar agora, senão eu vou entregar a resposta. Porque se você só traduzir ao pé da letra, não é o que quer, você não entendeu o sentido completo. Então é legal treinar com dissertativa. E fazendo esse treino da dissertativa, além de aprender o inglês, né, de forçar a aprendizado do inglês, você também já treina porque a PCDF tem texto dissertativo. Né? E é muito importante, né, gente? Escrever hoje em dia, a gente pega cada coisa que, pelo amor de Deus, não deveria ser mais do que a obrigação da gente ter aprendido a escrever bem, mas, gente... Hoje em dia, a rede social, a comunicação acaba atrapalhando, porque todo mundo acostuma a escrever abreviado. Você escreve tudo tão abreviado que na hora que você vai escrever, você fala, nossa... Será que é isso? Será que é assim? E com esse ensino remoto, as coisas estão piorando, porque aí você manda uma prova para o aluno, e ele devolve em linguagem de internet. Não rola. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? SS. Ó, agora sim, uma dica bem prática para quem quer começar e quer melhorar em inglês, se você começar do zero. Qual a primeira coisa que você faria? Eu assistiria... Para a PCDF, por exemplo. Tá, então eu começaria vendo se as técnicas de leitura fazem sentido. Tá? Pega as técnicas de leitura, tem lá no canal aulas, isso na internet você vai achar um monte, mas tem umas aulas bem legais. E a gente vai colocar aqui no Instagram, para a galera do YouTube, vamos colocar lá no nosso Instagram, nos stories. Um dos primeiras videoaulas que eu fiz lá no canal, então, as técnicas, e já analiso uma questão do Enem. E ver como está o seu nível. Aí você fala, não, vou investir, acho que eu vou conseguir, porque, gente, não sofra não da síndrome do impostor, tá? Sim. Consegue, eu também já sofri da síndrome do impostor, de achar que eu não consigo. Teve um concurso igual uma vez que eu fiz, que eram 10 vagas, e eu não queria fazer. E a minha mãe virou para mim e falou assim, mas você só precisa de uma vaga, né? Não passei entre os 10, passei em 12º. Mas realmente, a gente só precisa de uma vaga e eu fui desacreditada para essa prova. Acredita em você. Fez sentido? Põe o seu cronograma, começa a fazer exercícios, né? Faz exercícios mais fáceis, começa com os do Enem, dá uma dificuldade e aumenta o seu vocabulário. Se põe aí para aprender algumas palavras por dia. Né? Não deixa o inglês de maneira leve. Você vai aprender a assistir um seriado, coloca a legenda em inglês, assiste. Nesse livro eu dou essa dica. Então, na minha época, até eu era viciada em Friends. Não tinha TV a cabo, essas coisas, então eu tenho as 10 temporadas de DVD. Então eu já sabia tudo, eu sei as falas de cor e salteado, né? Não sei se eu sou do tipo até que bate a mãozinha na... Junto com o som.
Então, assim, você já assistiu em português, você já assistiu com legenda em português, você já sabe o que vai acontecer. Você sabe o contexto. Então, o que você faz? Você coloca áudio em inglês, legenda em inglês. Depois de um tempo, mas não em seguida, daqui uns 2, 3 dias, você volta e assiste de novo o mesmo, sem a legenda. Sim. Se você se sentir confortável. Se não se sente confortável, põe a legenda em inglês, não é em português, de novo. Então, eu falaria que se foca pelas técnicas de leitura, vai fazer muito sentido para você. E você pode estudar isso ainda no momento de folga, né? Que Tranquilinho. E aí o inglês vai vir gostoso, vai vir leve. Uma coisa legal, né? Tem alguns, se você for assistir, por exemplo, Máquina Mortífera, em inglês. Cara, é uma bosta, você não vai entender nada. Os caras usam um monte de gíria velha ainda. Tem essa dificuldade. O que é legal, ó, Friends é legal porque eles têm uma dicção muito boa. Eles têm uma dicção muito boa e eles têm um vocabulário. Nossa, e desenho animado. Desenho animado é muito bom porque a qualidade do áudio é muito boa, né? E eu ponho o meu filho desenha, né? Sabe como é todo dia. Gente, mas ele nem percebe que tá indo. Peppa Pig quer melhorar seu britânico? Peppa Pig. E aí você começa, porque ele não vai usar gírias, como o Bu falou, não vai te dar um inglês limpo. Sabe como eu gostava de aprender inglês? Com música. Eu pegava as músicas na internet e falava, nossa, o que será que significa essa música? Eu gosto tanto dessa música. E hoje em dia tem aplicativo. Hoje em dia você não sabe o nome da música, você pega o aplicativo, no meu e-book tem até a dica do Shazam, mas você põe lá, você ouve. Só que aí você ouve e lê, porque você tem que usar 2 habilidades suas ao mesmo tempo para fazer sentido. Então você vai ouvir e você vai conseguir ler. Pra quem é muito musical, igual a Natasha, assim, a Natasha, ela tá ouvindo música, do nada ela tá cantando. Eu canto, eu decoro. Certeza que se ela estiver no tribunal. Se o Vadimeco fosse cantado, eu já tinha decorado. Se deixar ela ouvindo música no tribunal, certeza que daqui a pouco ela tá viajando lá. Sim, eu sou zero. No teste que eu fiz essa semana na live, eu dei 0 auditivo. Eu sou horrível. Tanto que quando você vai fazer prova de proficiência, se alguém se interessa por prova de proficiência, são as 4 habilidades. O meu listening sempre foi o mais difícil de eu desenvolver. Então, aí é a facilidade. Eu prefiro ir para TV. Por isso que eu gostava muito de ouvir música em inglês, porque eu aprendia, eu curtia a música. E ela canta. Ela canta, tipo, ela pega muito mais rápido do que eu, porque por causa da habilidade de listening. E aí tem que aproveitar isso. Esses dias ela tava gritando lá, pensei que ela tava gravando TikTok, ela tava, I'm a Barbie Girl. Ela tava curtindo lá, com a mão pra cima. Meu Deus do céu. E é gostoso quando você percebe que você aprendeu uma palavrinha nova, né? Nossa, eu entendi aquilo. E outra, né, gente? Vocês podem começar a construir agora com o concurso público, mas vocês vão levar isso pra vida. É o que eu falei, né? O inglês, de repente você vai cair, ter a chance de uma viagem, você não vai conseguir se comunicar direito. Mas você só sabe a importância de ler quando você tem que assinar o contrato do hotel, dizendo que a taxa tem que ser paga assim, assim. Você só vai dar essas pequenas coisinhas, taxa embutida. Então, assim, uma leitura rápida. Porque a técnica de leitura, que aí eu aprendi a trabalhar com ela na aula de inglês instrumental das UTECs, é isso, porque aí eu peguei um público adulto. Eu não tinha dado aula para adultos ainda. Então eu vi que era uma outra realidade que funciona. Uma dúvida, o que você acha disso? Porque eu tenho feito isso assim e eu estou sentindo que para mim funciona. Isso eu acho que é uma coisa legal, né? Você sempre entender como você funciona também. Sim. Claro, você vai testando, certo? Eu leio muito livro em inglês no Kindle, né? Eu falei. E antes eu colocava o dicionário em português. Agora eu estou colocando o dicionário em inglês, sabe? Para eu primeiro tentar entender, porque ele dá um exemplo, ele põe uma frase, o Kindle é muito bom nisso. E um segredo, né? Um segredo que ajuda bastante, é que o Kindle ele tem nativo o dicionário em inglês. Então você não precisa nem estar com Wi-Fi, ele salva direto. Eu vou postar, eu tenho também um dicionário, mas eu de papel que eu uso. Eu gostava. Sabe onde que eu aprendi? Sabe onde que eu aprendi a base do inglês mesmo, antes de fazer cursinho? Eu lembro que meu tio, na época que eu era criança, meu tio era o louco do videogame, aquele tio solteiro que era meu ídolo. Ele joga videogame. Não, mas naquela época ele jogava só RPG. Aquele RPG antigo, velha guarda, que tem esses 30 anos, era tipo o Zelda que aparecia numa vida e era só conversa. Só conversa, ele não tinha noção de inglês, eu ficava com o dicionário ajudando ele a traduzir.
O legal do que o Hugo falou é assim, no nível que ele está, ele lê bastante inglês, ele tem um outro nível. Para ele funcionou bem, porque ele se estimula, ele se desafia. Eu acho bem interessante. Então, se alguém já está em um nível intermediário, avançado, pode ser uma boa, porque quando você for ler o significado da palavra que você não sabe, já vão vir outras palavras que vai agregar conhecimento. Nossa, pra mim eu já ia desistir chorar. Então, aí tem que ter esse filho, né? Então, por isso que eu acho interessante, como o canal é novo, eu comecei vendo assim, como você aprende melhor. Né? Então, depois que você vê como você aprende melhor, você vai bolar suas estratégias para ir. Então, para a Tati vai funcionar uma música maravilhosamente bem. Pra mim, gente, vai ser o maior martírio. Se eu for lá ainda ver um monte de palavra mais que eu não sei ainda, eu faço tudo ouvindo música também, inclusive música. Mas porque você gosta do som, pelo Exato. jeito, Não, né? eu fico. Eu fico tocando bateria, enquanto eu desligo da letra, eu fico tocando a bateria. Se a bateria estiver boa na música, não me interessa o que ele está cantando, sabe? Então, eu acho que você tem que ter sentimento, mas fica a dica. Tem o teste. Tem o teste lá, é rapidinho, são 12 perguntas, e aí você vai ver qual é o seu estilo de aprendizagem. É auditivo, se é visual, se é auditivo ou se é sinestético, aquele que gosta de pôr a mão na massa, piscar, explicar para outras pessoas. Explicar para as outras pessoas também. Então, mas é que geralmente a gente é um pouquinho de sim. Mas um destaque. Então, o meu foram, acho que 3 visual. E 9, 0. E uma coisa, gente, ó, de novo batendo nisso daqui, que é para inglês para uma prova escrita. Exatamente. Eu vejo que muitos aqui, eu tenho certeza que estão acostumados, vão pensar assim, preciso melhorar o inglês para PCDF. Vou fazer uma virtual. Cara, eu acho que vai ser um tiro no pé. Você precisa treinar outra competência. Pode complementar, mas você precisa ler. A prova vai ser escrita. A não ser que seja uma videoaula assim, vamos supor, pode cair muitas sentenças condicionais. Então, eu preciso de uma revisão de tempo verbal. Aí é uma coisa que uma revisão de tempo verbal, se você for fazer ali na raça, de repente você precisa uma coisa pontual, né? Pontual. Então, eu quero melhorar. Agora, você quer melhorar verbo, você vai ler, você vai escrever. E cuidado para isso não ficar na sua memória de curto prazo. Você tem que tornar isso funcional na sua vida. Por isso o lance de fazer aquela maçaroca entre inglês e português para começar a fazer sentido na sua vida. Repetir. Coloca o seu celular em inglês, né? As funções ligadas já vai começar. Troca as suas redes sociais para inglês, já vai te agregar um monte de coisa. Quando for no mercado, enxerga o mercado de outro modo. Parece que é mais procura na propaganda, na embalagem, a palavra porque é mais... Vai fazer o que você tem que fazer no banheiro, pega aquele shampoo lá que você tem e fica lendo em inglês. É um exercício, é verdade. Você faz sua vida ficar voltada para a prova. Entendeu? O legal do inglês é que você vai tornar ele... Você vai colocá-lo na sua vida diária, vai ter que ser de segunda a segunda, mas você nem vai perceber. Porque vai ser essa busca e esse aumento de vocabulário, que é a leitura e interpretação de texto, a gente esquece. Você não ia conseguir ler em português se você não conhecesse bastante palavras? Você não ia conseguir. E é mesmo assim em português, quando você vai ler, às vezes a gente não esbarra em alguma palavra. Com certeza, mas eu não sei. Isso não impede você de ler, de responder certo. Aceitar a questão. Isso vai acontecer, mas eu não sei todas as palavras, eu sou falho também, não é? Ninguém é perfeito. Mas quanto maior o número de palavras que você dominar, maior vai ser o seu... E você melhor vai entender no contexto também, né? Sim. E quais é difícil, minha boca grudou aqui na parede onde eu falo. Quais sites você indicaria assim, para a pessoa que ela pode estar? Às vezes, porque muita gente aqui está no trabalho, então consegue ter um tempinho ali, em vez de entrar no UOL, entrar na Globo, no negócio de fofoca lá, entra no site de inglês, que pode te ajudar bastante nisso. Eu vou até postar depois lá os que mais caem no Enem. Então, assim, eles adoram artigos. Vai em jornais. New York Times, Times Magazine, que eles gostam bastante. BBC, tá? Então, BBC, Times e New York Times. Eu via bastante do The Guardian. The Guardian. E aí, se você não quiser ir no texto, eles também têm as histórias em quadrinhos. Que é mais leve. Que é mais leve e que também vai trazer muita informação para você. E claro, questões, né, gente? Entra no site de questões. Simulado. Né? Pega lá, pega site de questão, faz muitas questões de inglês da SESC. É nível superior da SESC, a prova, certo? Você vai entrar lá no site de questões e vai colocar SESC, nível superior, filtra tudo. Faz à vontade, cara. Faz à vontade, trabalha a sua memorização.
pesquise o significado das palavras, é o que eu faria, certo? E só falar aqui, ó, a galera perguntando se vai ficar salvo assim. Vai estar lá no YouTube disponível, tá? No YouTube, inclusive, gente, quem está vendo aqui no Instagram, se quiser ver no YouTube, eu tenho certeza que lá está com mais qualidade, porque a gente está com uma câmera melhor, com um microfone mais legal. Então, se você quiser, entra lá também no YouTube para ver direitinho, tá? E aí, o Sérgio falou, estudar para concursos, estudar para inglês igual a minha vida. Qual concurso você vai fazer, Sérgio? Comenta para a gente aqui. Aprender inglês da vida e o concurso público é o primeiro passo para a mudança de vida. Isso aí. Ele que vai te levar para as viagens internacionais. Depois que você for concursar. Outra realidade, né? Mesmo se tiver alguém que faz letras aí, não sei se tem. Gente, a melhor coisa é quando cai inglês nesses concursos, porque o primeiro concurso que eu fiz para professor de inglês, eu bombei. Sabe quantas pessoas caíram de inglês? Nenhuma. Professor de inglês? Depois vocês querem saber porque eu escolhi o nome. É mais ou menos. Né? Você quer fazer para a polícia e pedem contabilidade e estatística para você. Né? Nossa, eu vi uma prova de delegado federal, lembra quando no Word fazia aquelas palavras assim? Tipo, toda decoradinha. Nossa, Word Art. Word Art. Gente, saber o nome disso, gente, pra que delegado? Saber o nome disso. Mas então, é isso, é basicamente isso mesmo, tá? Vai ver se a leitura, as técnicas de leitura fazem sentido para você. Vai fazer, eu tenho certeza que vai. E começa a treinar. Se você tiver um nível muito básico, começa a fazer vestibular e Enem e vai mesclando. Vai mesclando, aí você faz a seleção para você começar a fazer algumas de certo e errado, se você for se preparar, de repente, para o Banco do Brasil, que também vai sair, que pode ser bem interessante. Uma coisa legal também, que a gente sempre fala, é você também analisar bem a relevância da disciplina, para que você também não se perca no tempo estudando talvez uma disciplina que não vai dar tanto ponto, ou você jogar pouco tempo para uma disciplina que vai te dar muito tempo. Né? Então, você precisa ter essa análise mais objetiva da prova. No caso da PCDF em si, em inglês, vai ter uma relevância, porque a prova vai ser muito competitiva, muita gente vai abrir mão de estatística e tudo mais, então isso aumenta o preço da disciplina, mas provavelmente a gente vai ter umas 8 questões, mais ou menos, eu acho, por aí de inglês. Só que a média está entre aí, mas... Sim, e provavelmente em outras provas esse preço pode ser diferente, então você sempre tem que analisar isso para criar a sua estratégia e também, claro, dar uma olhada no seu próprio histórico de estudos, né? Se você domina, muita gente que está aqui e vai fazer PCDF já domina direito. Então, em direito, disciplinas básicas como português, você tem uma folga. Então, talvez o que eu faria, a minha prioridade poderia ser inglês, porque ali eu vejo que eu posso ganhar muitos pontos que naquela de contabilidade e estatística vai ser mais difícil. Entendeu? Muita gente vai desistir do inglês, gente, porque assim, infelizmente, a gente tem esse bloqueio, né? Tem esse bloqueio. Eu tô na sala de aula, eu vivo isso. Eu fui entender por que meus alunos no ensino médio chegavam tão defasados quando eu fui dar aula na escola de Fundinho 1 e 2. A galera está se manifestando aqui, ó, no YouTube. Alguém falou aqui que vai fazer o Senado. Marcelo vai fazer o Senado pede inglês também, né? Acho que é Polícia Legislativa. E muito concurso próximo. O Senado provavelmente vai abrir em breve. A gente tem uma tendência pela exigência de inglês também nas escolas, cobrar mais isso. E provavelmente outros concursos que você vai fazer vão pedir também, certo, Pedro? Sou fã de vocês, estamos juntos, Tom. Vencer o trauma do ensino médio, Marcelo. Gente, é traumático, mas, gente, é possível. É possível, porque, gente, é só leitura. E você consegue, você vai conseguir aprender palavras. E outra, quando você for ler a prova, uma coisa que muitos os meus alunos fazem, eles falam, eu não consigo ler. O alfabeto é o mesmo. E ninguém vai estar te ouvindo. Você não vai ser obrigado a ler em voz alta para ninguém. Então, se pronunciou errado, a palavra não tem ninguém lá te ouvindo. Vai embora, porque a primeira técnica de leitura é ler de cabo a rabo, tá certo? Sem se preocupar se entendeu, se não entendeu, você tem que ler. Porque você vai ter um certo conhecimento, vai ter as palavras cognatas, e aí você começa a analisar. Ajuda muito. Fiquem espertos, porque tem palavra aqui, às vezes parece a mesma coisa, e não é. Também ao mesmo tempo, entendeu? E isso você pega só com a prática mesmo. Só se desafiando. Mas não pode não do inglês. Muita gente está falando que bloqueio, por causa às vezes tem muita gente com trauma de criança, sabe? Tem um professor muito ruim naquela determinada matéria. Trauma do ensino médio. Exato. E, cara, não leve isso para sua vida. Isso daí, na verdade, normalmente é mais culpa do professor
que jogou alguma frustração em você do que de você. E você talvez não tenha domínio dessa disciplina, porque fica um trauma e você parar de repetir. Porque todo mundo pode aprender qualquer conteúdo. Para vocês terem noção, como eu acho importante preparar o aluno para a prova, gente, porque os meus alunos, nem da pública, nem da particular, vão sair de lá falando inglês fluente, porque o foco não é na oralidade, o currículo não é preparado para oralidade, enfim. Os meus alunos do 5º ano da rede pública, o ano passado, eles analisaram o texto de Fred Mercury. Depois que a gente ouviu a música Don't Stop Me Now, a gente brincou, fez um monte de coisa, eles analisaram uma pequena, mas eles foram capazes de achar todas as respostas com as técnicas de leitura. Eles aprenderam no 4º ano. E isso a gente deveria ter aprendido. E eu também não aprendi. O meu inglês é de escola de idiomas também. Tá? Então, dá, gente, dá. Segue lá o canal e começa a ver de uma maneira leve, os ensinamentos de maneira leve. Mas também vai fazer simulado, porque, gente, não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Aumente o seu repertório. Se você acertar uma de inglês, se você achou que não ia acertar nenhuma, você já passou na frente de alguém. É muito importante. Vai dar nosso tempo no Instagram, Google. Vai, tem mais acho que alguns 5 minutinhos. Só 10 perguntas aqui, ó. Marco Antônio, estou há 100 dias estudando diariamente, sinto que estou melhorando. Já estou me arriscando a ver conteúdos em inglês no YouTube, mas não entendo bem o contexto. Também, então, para ele, exatamente, para ele funciona. Eu acho que o Netflix lançou um recurso também, que fica a legenda em inglês e em português. Eu vou pesquisar o nome, eu vi alguém que pode ser algo beta, eu vi alguma coisa assim. Mas aí eu acho que tem que ser no computador para assistir, porque aí vai ficar a legenda em inglês e embaixo traduzido. Mas eu ainda preferiria que você assistisse alguma coisa velha, que você já assistiu, que você domina, para fazer brincar. Mas é útil. YouTube funciona para ele? Funcionou. Vamos embora. Vai ser a música? Adoro. Uma coisa importante que vocês têm que aprender, isso para a vida. Aprenda-se a se virar com o que você tem também. Não fica sofrendo porque, eu não tenho uma estrutura, não sei o que. Cara, você tem. Se você está vendo essa live, você tem acesso a tudo. No seu celular você tem acesso a tudo. Deixa eu dar só um exemplo. Esse Felipe Fuga aqui é o meu irmão. Eu e o Fê, vai tomar cartada, as mesmas opções. O Fê começou em inglês também, eu comecei com 7 anos, ele ainda enrolou, minha mãe começou um pouco depois. Mas o que quer dizer, ele mora na Austrália hoje, 7 anos, o inglês dele é uma graça, ele ainda tem muito medo de um gramático, porque ele precisa fazer provas de proficiência por causa do visto dele. Ele foi para os Estados Unidos, para a Austrália, sem falar hi. Ele não sabe falar. Gente, ele teve os piores empregos no começo, porque nem para entregar pizza ele podia. Porque ele não poderia falar com saber se comunicar. Então, o Felipe só foi correr atrás de inglês dele quando ele teve vontade de apertar. Então, apertou agora pra você, vai. Vira a chave. Vira e vai. Então, ele se jogou, ele colheu maçã, ele limpou a escola, enfim. É possível. Então, ele queria aprender inglês pra quê? Para se comunicar e ter empregos melhores. Ele foi. A necessidade faz a pessoa. Agora a gente precisa aprender para quê? Para passar na PCDF. Para ganhar 9 pau por mês. É possível, gente. Vale a pena, não vale a pena esforço. E a prova não é mês que vem. E a chance da prova não ser em outubro é muito alta. vai ser muito alta. Eu acho, o Enem, inclusive, foi um grande sinal, eu acho. Sabe, eles estão marcando a prova do Enem, vai ficar tudo assim. Né? Desde o começo da pandemia, a gente já viu que nos Estados Unidos, na Califórnia, lá, eles colocaram provas já para o ano que vem. Mas eu acho que vai ter que ser tudo antes do carnaval, porque eles não vão desmarcar o carnaval. Aqui, o Thiago falou, é o Language Learning, tá certo? Como Netflix. Legal. Vou pesquisar, porque é interessante também. Valeu, Thiago. E a galera pode pesquisar aqui, é uma extensão para o Chrome. Então, você tem que estar com o navegador do Chrome, e aí você procura a extensão lá. Pode ser um recurso legal, pode estimular. Porque, para mim, por exemplo, e português, inglês não é eficaz. Mas se para você é você. Exato, testa, no mínimo testa. Né? No mínimo testa. Funcionou, não funcionou, bola pra frente. Tudo que a gente fala aqui, a metodologia inteira da aprovação ágil, ela é voltada para você descobrir a forma que você estuda melhor, entendeu? Você precisa perder esse medo. Não existe um único jeito que todo mundo vai aprender. Isso aí é uma ilusão e muitos vendem como certo. E não é. A gente compartilhando assim, né? O jeito que cada um aprende, como que a gente tem para aprender, ajuda muito você a se identificar e falar, não, vou tentar isso, vou tentar aquilo. Por isso que a gente gosta muito de trazer outras pessoas com experiências diferentes
Porque a Ruby aprendeu de um jeito que foi diferente da Natasha. E ela viu que os alunos dela tiveram resultado, né? Então, porque a gente joga com isso. E vocês vão perceber quando vocês forem ver as técnicas de leitura, porque, gente, técnica de leitura é a primeira coisa que você tem que dominar antes de começar a se dedicar à prova, porque é escrita, é leitura e interpretação. Você vai ver que mesmo dentro das técnicas de leitura, quando você for resolver as questões, cada um vai de um jeito. Tem gente que prefere ler o enunciado primeiro, as alternativas e depois ir aplicar as técnicas de leitura. Tem gente que prefere o inverso, então vai depender do seu tipo de pessoa para realizar uma prova. Isso é bem interessante você pensar que tipo eu sou. Eu resolvo melhor como. Alguém está falando aqui. Essas técnicas não ajudam também em português? A Laís Trajano foi a primeira live que eu fiz. Ela faz letras e na USP, ela estava até fazendo intercâmbio em Budapeste, ela deu essa dica. As técnicas de leitura que ela aprendeu no ensino médio comigo, elas ajudaram na parte de humanas. A tornar mais rápido, porque aí seu olho vai se transformar numa visão de águia. Só. E quando você. E prova de direito, né? Prova que cobra direito, só humanas. É interpretação de texto. Quem tem interpretação de texto, na verdade, domina qualquer conteúdo. Gente, se o povo desse valor à escola até o ensino médio, a escola nada mais era que um grande ensaio para a vida. Então, muito dali, lógico que hoje eu uso química, obviamente, mas muito que tem na escola, se eu tivesse dado mais valor, de repente eu tinha batido um pouquinho mais, até, um pouquinho menos até assim, em algumas funções. A escola é um grande ensaio, põe a mão e pensa, nossa, eu vi isso, eu vi aquilo, mas a gente não tinha uma habilidade naquela época, né? E a interpretação em inglês mesmo vai te forçar com um estímulo diferente a melhorar nas outras disciplinas. Pode acontecer. Eu falando que ela falou as técnicas de leitura ajudaram em todas as áreas. Você vai sentir reflexo sempre de E você vai começar a trabalhar o seu CCH, eu costumo falar em ensino por gavetinhas. Então, imagina que o seu cérebro é uma grande cômoda muito louca e tem várias gavetinhas. Então, vai começar a mexer nessas gavetinhas, o conhecimento vai fazer outro sentido. É importante. Legal? Então tá Eu bom. acho que agora já está próximo de encerrar, já estamos quase uma hora aqui ao vivo. Foi um grande prazer. Ó, fica o convite de novo para vocês aqui. Ó. Sigam o Além do Verbo To Be. É Além Underline para a galera do YouTube aqui. Ó. Além Underline, do Underline, Verbo Underline, To Underline, Be. Mas a gente vai deixar nos stories também. Isso, e a gente vai deixar nos nossos stories tanto o contato já está lá, na verdade, e também o livro grátis. Se você quer passar em concurso, quer passar em Enem e tudo mais, aproveite, tá? É um livro grátis, você vai ter acesso a uma leitura rápida, tranquila. É um plano de ação, né? Para te motivar a começar. E aí você junta e vai lá para as técnicas de leitura no canal do YouTube, que também tem lá o link, para ver se isso faz sentido para você. Prova é técnica de leitura, gente. Vamos final. Tudo é repetição e disciplina. Se você tiver disciplina, acreditar e se jogar de verdade, você vai conseguir, tá? Tudo é assim na vida. Ruby, eu queria agradecer que você participou com a gente. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Muito obrigada pela participação. Isso. Eu que agradeço a oportunidade, muito bom falar com vocês. Foi ótimo, espero que vocês se deem bem quando fizerem a prova, se tiverem ouvido e estudado, manda para mim um recadinho, se precisar de ajuda, eu estou à disposição. Eu espero que os pelados aproveitem as dicas, porque o inglês está vindo aí para os concursos, né? Quem vai fazer bancos, quem vai fazer PDF e outros concursos também, então aproveitem. Tá? Olha, uma última dica aqui, ó, o Thiago que falou da extensão do Chrome da Netflix, ele falou que tem pro YouTube também. Então, dependendo, você pode conseguir algum conteúdo legal. Dá uma olhada só. Não vai assistir Máquina Mortífera sem legenda. Só ele, eu juro. Não, pode ser. Já Põe tentei um assistir. segredinho mais moderno, Já vai dar. Eu tentei assistir uma vez, aí eu falei, mas que? O que? Não entendi nada. Dos filmes tipo Indiana Jones, eu juro. Não, não. A gente assistiu porque era o único filme que Eu tinha. juro. Dormi Tem tudo. coisa que é melhor dormir. Meu Deus do céu, velho. Vocês Não, passaram pega o agora. seriado que você gosta. Se vocês gostam de Friends, tem umas piadas que precisa ser rápido para entender. Você vai ver, eles fazem caras A bocas. dicção é muito boa. A dicção é muito boa. Vai nos desenhos. Não precisa ser só Peppa Pig, que nem a minha vida hoje em dia, né? Tem uns melhorzinhos. Mas vai no desenho que você gosta. Friends Tem tem todas as no temporadas, né? Netflix, todas tem
temporadas e tem outras, How I Met Your Mother. Nossa, Big Bang Como chama esse seriado de palco, assim, são bons porque normalmente eles têm uma edição boa. E esses desenhos tipo Disney, não sei o que, é muito bom. Muito bom, mas é muito bom, é engraçado. E eles têm uma cidade muito boa, é Brooklyn Nine-Nine. Ah, Gente, Brooklyn Nine-Nine é muito bom pra você ter, mas gente, vocês não gostaram também, eu reclamo, eu falei que é bom. Olha, gente, vocês conhecem alguém, vai fechar aqui, ó, você conhece alguém que está estudando para inglês, que pode pegar essa dica não só para concurso, mas para qualquer lado, manda, cara, manda, tem um aviãozinho aqui, ó, manda para a pessoa, ela vai ver o conteúdo, fala do livro grátis, depois compartilha no seu stories, você lendo o livro gratuito da Ruby, que a gente vai compartilhar aqui, marca a gente, marca a Por Ruby favor, também. lá também tem, pede feedback, é importante pra gente crescer. Valeu, gente. Obrigada, boa sexta, sextou agora. Vamos assistir o Friends em inglês. Pessoal do YouTube aí, ó, obrigado pela participação. A gente sabe que o nosso perfil aqui da galera não pega tanto, a gente já vai dar tchau aqui, né? Vai fechar. Mas a galera do YouTube, valeu mesmo pela participação. E eu sei que em breve, pode confiar, vocês vão precisar fazer um curso de inglês, vocês vão voltar nesse vídeo aqui, porque tem muita gente Com legal. certeza. Beleza? Um beijo, até mais. Tchau. 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 Ih, esqueci de desligar. Ó, uma vez a gente ficou aqui. E aí eu A gente tá brigou. rolando. A gente brigou aqui. Ficou não, você agiu naturalmente. Não, vamos ligar de novo. Já tá desligado? Não, tá ligado. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Inscreva-se no canal. Não esquece de se inscrever aqui, tá? Deixa sua E no curtida. canal da Rubia também.